Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Marcos Neres Estudos da Bíblia. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Que bom ter você aqui. Que bom saber que você já é um inscrito. Se não é um inscrito ainda, está tendo a oportunidade de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos da notificação e não esqueça, por favor, de deixar o seu joinha, né, de curtir o vídeo, né, de deixar o seu gostei, né, eu gostei do vídeo, né, e deixar também o seu comentário. É muito bom o seu comentário, nos incentivando, nos fazendo perguntas também, deixando também sugestões para os nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe todos vocês que têm participado ativamente, têm deixado comentários, tem muito me alegrado, né, ler os comentários e respondê-los também. Hoje eu venho tratar de algo muito interessante, de algo muito sério, na verdade. Estamos, por que não dizer, já nos últimos tempos, né? Todos nós que professamos a fé em Jesus Cristo, cremos na sua segunda vinda, cremos que Jesus retornará. E antes desse maior fenômeno, desse maior fato que acontecerá, né, em breve, antes disso tudo acontecer, Jesus disse que alguns sinais antecederiam, algumas coisas aconteceriam e que era para aqueles que estão nele ficassem ligados, vigiassem, né? Porque surgiriam falsos profetas, né? Operadores de grandes milagres e prodígios, né? E, se possível, enganariam muitos, até os escolhidos de Deus também, está escrito. Jesus faz um alerta em Mateus 24. Ele deixa muito, de forma muito minuciosa, de forma muito clara, como será nos últimos dias. Daniel também 7, Daniel 8, também vai deixar bastante claro como vai ser os últimos dias. Paulo também, ele vai advertir o Timóteo, o jovem pastor Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, né? Ele vai fazer um alerta muito grande para ele, aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, né? Inclusive, nós temos aqui no nosso canal o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Não perde não, acessa o nosso canal, você pode estar conferindo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo vai escrever o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Estamos já nos últimos dias. Vivemos os tempos da apostasia, né? Muitos estão abandonando a verdadeira fé e seguindo fábulas, seguindo vãs filosofias, como o próprio Paulo avançando pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, homens maus que se infiltraram no seio da igreja de Deus, homens perversos, homens ganâncios, que têm como objetivo angariar fundos e nunca viverem de acordo com os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Homens fraudulentos, homens que se infiltram no seio da igreja com o único propósito de arrancar a lã, de arrancar a gordura das ovelhas, de se fartarem, de construírem seus castelos, de construírem suas impérios às custas dos incautos, daqueles que desprezam de verdade o estudo, que deixam da Bíblia Sagrada, deixam de examinar, deixam de ter Cristo como seu referencial e desprezando Cristo, desprezando a sua palavra, acabam a colher todas as mazelas do engano. Quando o próprio Deus chega a dizer: o meu povo sofre, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O povo é de Deus, sem dúvida, mas sofre. E por que sofre? Por falta de conhecimento. Porque vivem, muitas das vezes, de fábulas, né? Vivem destes que operam sinais, prodígios, maravilhas, mas em nome de Jesus até, porém não lhes dão a base sólida que é a palavra de Deus.
próprio Cristo, quando comissionou os seus apóstolos, os seus discípulos, ele disse: ensine as pessoas a guardarem, vá por todo mundo, pregue, mas ensine a guardar as minhas palavras. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando ele também faz a intercessão no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós já vivemos esse momento em que as pessoas estão desprezando a palavra de Deus. São cultos que endeusam o homem, personalidades, figuras políticas, artistas que se encobrem, né, ou criam uma capa de que agora é evangélico, né, que agora pertence ao movimento gospel. E depois que lucram, depois que melhoram a sua imagem perante a sociedade, aí depois eles dizem que estão decepcionados com a igreja, aí sai escandalizando a igreja, aí sai desfazendo do evangelho de Jesus, sai desfazendo daqueles que seguem e que professam a fé no Senhor Jesus. Acautelai-vos, acautelai-vos. Não deixe ser enganado. Paulo vai usar a expressão aqui, o Espírito expressamente, ele está dizendo, o Espírito revela, o Espírito esclarece, e esse Espírito não é o Espírito do homem, é o Espírito de Deus que revela, que conhece o profundo, que conhece o escondido, que conhece os mínimos detalhes. Ele está dizendo, ele revela, ele fala expressamente, que nos últimos dias, apostatarão, ou seja, muitos vão se afastar da verdadeira fé, dando ouvido ao quê? A espíritos enganadores e a ensino de demônios. E esses espíritos, não é que esses espíritos ficarão soprando no ouvido das pessoas, mas usarão muitos líderes religiosos, muitos pastores, muitos pregadores renomados, e até aqueles que se acham simples pregadores, esses espíritos enganadores os utilizarão como ferramentas, principalmente aqueles de grande influência, porque arrastam multidão, tem muitos seguidores, tem muitos fãs, e tudo que eles falam são verdades absolutas, são verdades inquestionáveis. As pessoas vão engolir facilmente, a multidão vai engolir facilmente, e principalmente o mundo e os mundanos. E quando eu falo de mundanos, não é só aqueles que ainda não professam a fé em Cristo, mas também aqueles que dizem professar, mas acabam seguindo os ditames deste mundo e do espírito do anticristo que já está neste mundo. O Espírito fala expressamente. Muitos se apostatando da fé. Pregadores, pastores renomados que acabam dizendo que a Bíblia precisa ser revisada. É preciso fazer uma releitura da Bíblia para que esses textos se adequem aos seus pensamentos, aos seus ideais. É preciso ser liberto, é preciso ser transformado. O homem que, para aceitar a verdade de Deus, precisa modificá-las ao seu bel prazer, esse homem nunca foi liberto, nunca teve o encontro com Deus. Aqueles que querem fazer adequações nas doutrinas bíblicas são hereges, são homens perturbados, são mentes cauterizadas, são mentes que estão a serviço de Satanás e causando divisão no seio da igreja. E quando eu falo de divisão, nós estamos vendo nos últimos dias como a igreja tem se ramificado, mas são ramos infrutíferos, são ramos que trazem escândalos, ramos que produzem heresias, não produzem os frutos do Espírito, produzem heresias, produzem confusões, e que tentam a todo custo lançar o sacrifício de Cristo no lixo. Tentam anular e criar outros métodos, outros meios para se chegar a Deus.
todos esses métodos fracassados, de homens fracassados, de homens que têm suas mentes cauterizadas, de homens que têm seus corações perturbados, que nunca desejaram Cristo, que nunca renunciaram a si mesmo, que nunca tiveram aos pés da cruz. São homens tal como Himeneu, como Fileto, como Alexandre, como Simão o Mago, como James e Jambres, como tantos e tantos outros hereges, como Nicolau, tantos hereges que se levantaram desde a igreja primitiva, e nós estamos no século 21, e todas essas questões, elas só aumentam dia após dia, mas são sinais para os que creem, para os que ainda confiam, porque nós já estamos vivendo assim uma divisão, aqueles que creem na segunda vinda de Cristo e aqueles que, devido a estarem com suas mentes cauterizadas, estarem embriagados por tantas heresias, já não creem mais, já não esperam mais e já estão apostatando da fé. São muitas coisas que antes eram pecado à luz da palavra de Deus e que hoje os homens tentam mudar, mas não conseguirão. Veja o que é que Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Jesus faz um alerta para todos nós, né? Versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Que enganarão a muitos. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Não é a poucos, não. É a muitos. Muitos têm sido enganados nos últimos dias. Muitos têm barganhado. Muitos têm barganhado a sua salvação, têm barganhado a morada no céu por momentos aqui. E sem contar a pregação que tem mudado. Já não temos mais uma pregação protestante, temos uma pregação que tem que tem que ter um cuidado para não ferir o que o mundo anseia. Senão afasta, né? Senão as pessoas não vão vir para Cristo. A igreja precisa pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. A igreja precisa voltar para Cristo, ter Cristo como seu referencial, que enfrentou todas as angústias, todas as tribulações, enfrentou todas as perseguições, mas não modificou a sua mensagem para se adequar aos gostinhos de grupos da época dele. Então hoje nós temos pastores que querem pregar para agradar grupos da sociedade. Nós temos aqueles que defendem modificação de textos sagrados para agradar grupos de dentro da sociedade. Nós temos hoje aqueles que mudam de denominação devido à pregação que ouvem. Antes, nós víamos as pessoas mudando de vida quando ouviam a mensagem. Maria Madalena mudou de vida ao ouvir Jesus, a encontrar-se com Jesus. Era prostituta, largou a prostituição. Nós vemos a mulher samaritana que deixa a vida de adultério ao teu encontro com Jesus. E Jesus não aliviou para ela. Nós temos tantas vidas, tantos exemplos que poderíamos citar aqui agora. O Zaqueu, ao encontrar-se com Jesus, o Zaqueu era acusado de ladrão, o Zaqueu era acusado de explorar a fé e explorar a vida das pessoas, agir de má fé, cobrando além do que se imaginava. Ele era acusado de tudo isso, por ser publicano, cobrador de imposto.
E Zaqueu, quando tem Jesus, quando se encontra com Jesus, ele automaticamente modifica o seu coração ganancioso. Agora tem um coração parecido com o de Jesus. Jesus não alivia. Nós temos a parábola do filho pródigo. Nós não temos um pai conveniente com a escolha do seu filho. Um pai que recebe o filho mediante o arrependimento sincero dele. O filho reconhece. Ele vai ao pai, mas reconhece. Queridos, nós estamos vivendo um domínio em massa do espírito do anticristo já neste mundo. A dureza de coração, a rebelião, as pessoas que não querem mais obedecer. Nós estamos vendo a inversão de valores ultrapassando barreiras, permeando o seio da fé, permeando o seio da igreja de Cristo. Nós estamos vendo raposas entrando de boa e estamos sendo convenientes. Estamos baixando a cabeça, estamos saudando de boa, como se nada tivesse acontecendo. Os fins dos tempos estão aí. Será que estamos esperando mais o quê? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Existe um sono, o sono da indolência, que está acarretando a muitos, que está envolvendo a muitos e não estão apercebendo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, é agora, esses dias já. Veja que o apóstolo Paulo estava falando isto, e ele não estava só apontando para o futuro, já naquela época já existia. Muitos gnósticos, grupos da época que refutavam as doutrinas já bíblicas, as doutrinas do Evangelho de Cristo. Muitos, como os nicolaítas, muitos que já estavam, Simão, Magos, muitos outros, Himeneu, Fileto, que começaram a pregar que a ressurreição já tinha acontecido. Muitos estão modificando, adulterando textos sagrados para facilitar a entrada de pessoas que dizem: eu só vou para a igreja depois que a igreja deixar de ter esse pensamento. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Não existe um corpo sem consonância, sem sintonia com o cabeça. No momento que o corpo perde a sintonia com o cabeça, o corpo morre e apodrece. E vem os abutres e se apodera, os urubus e se apodera. É isso que Satanás está fazendo. Enquanto muitos estavam achando que não, é alguém de fora que vai trazer. Não, é de dentro, é do seio. Mas esse vídeo aqui é um alerta. Aprove a Deus, eu estou sendo agora profeta dele, está sendo um instrumento dele para alertar você. Ainda dá tempo. Como disse o Senhor escrevendo à igreja em Éfeso, em uma das cartas do Apocalipse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei do seu lugar, moverei o seu castiçal. Desde os profetas, os apóstolos, o alerta, o Espírito Santo sempre alertando, o Espírito de Deus sempre alertando, sempre alertando, sempre alertando. Só que as pessoas sempre esperam para que isso vai acontecer daqui a 100 anos, eu não sei, daqui a 50 anos. As pessoas nunca esperam que já está acontecendo. Que é agora, época da apostasia, a barganha da fé, a banalização. São pessoas famosas que fracassam nas suas famas aí deste mundo e que vão para a igreja depois que se erguem financeiramente ou a sua imagem moral é praticamente restaurada, ele sai, dá um pontapé
Depois chamam os pastores de idiota, de bobo. Pastores que são vendidos pelo dinheiro, comprados, desculpe, pelo dinheiro. É um alerta. Foge, corre, mas corre depressa porque ainda dá tempo. Corre depressa que ainda dá tempo. Mas correr para onde, me pergunta você? Correr para os braços de Cristo. Correr para o braço de Cristo. Muitas pessoas se iludem com língua estranha, se iludem com curas, com milagres. Eu creio em tudo isto. Eu creio que Deus pode operar tudo isto. Mas foi banalizado as coisas. Do jeito que vai, eu não creio em muitas dessas línguas, em muitos desses movimentos aí. Muitas vezes é rebelde, mal pagador, mentirosos, agoreiros, odiosos, rancorosos, gananciosos, avarentos, invejosos, desobedientes a pais, a mães, às autoridades, bagunceiros, fofoqueiros, murmuradores, maldizentes, causadores de dissensão. O Espírito de Deus não está nessas vidas. O Espírito de Deus não está nessas vidas. Alertai-vos. Correi. Quando diz expressamente, ele está dizendo em palavras claras. Em palavras claras. Deus tem falado de forma claramente. De forma clara, de forma objetiva. De forma explícita. De forma explícita. Olha que para facilitar o entendimento das pessoas, Jesus usou de um método interessante, as parábolas. Era para facilitar o entendimento. Jesus nunca dificultou o entendimento de ninguém. Quem cega o entendimento das pessoas é Satanás, que faz as pessoas desprezarem a pregação, faz as pessoas desprezarem a mensagem de Deus. Agora temos tanto tempo. Assistem séries e mais séries, né? Mas a palavra é cansativo, uma pregação é cansativo, um vídeo de alerta é cansativo. Final do tempo. Muitos se afastando da fé. Ei, não é desviando, voltando para as velhas práticas, não. Muitas vezes continua dentro da igreja, continua no seio da igreja, mas problemáticos, sabe? Por dentro um câncer que corrói, doentes espiritualmente, doentes, mas há poder no sangue de Jesus, ainda há jeito, só é recorrer a Cristo Jesus, só é recorrer a Cristo Jesus. Esses falsos profetas não é de fora do mundo para dentro da igreja, é de dentro para fora. De dentro para fora. Sabe o que Paulo vai escrever aos Gálatas no capítulo 1, versículo de número 8? Paulo também vai ter que falar muito sério com os irmãos Gálatas. Que ele vai dizer assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema é maldito. Não existe essa coisa de Deus me revelou assim, Deus me revelou que eu posso, Deus tem um mistério comigo e comigo ele fala diferente. Não existe essa coisa de que para mim é uma coisa, para outro. Não existe. O sacrifício de Jesus foi diferente? Quantos sacrifícios na cruz houve? Quantas vezes Cristo morreu? Quantas vezes ele derramou sangue?
Eu sei que você pode me dizer, lá no jardim do Getsêmani, ele derramou sangue lá não sei onde e tal. Estou falando lá na cruz, quantas vezes? Então o sacrifício foi perfeito, único, para todo aquele que crê. Quantas vezes Cristo ressuscitou? Quantas vezes ele subiu ao céu? Então é preciso tomar cuidado, muito cuidado. Ainda que diga que não foi um anjo apareceu para mim. Eu recebi uma revelação depois de uma campanha de oração e revelou assim que já pode isso. Vai não caia nessa não. Fica pela palavra de Deus. Sabe qual é a maior revelação e que devemos prender o nosso coração? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, é divinamente inspirada por Deus, já dizia Paulo a Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é tudo, ela é pura, é completa, já está completa. E está se cumprindo, e tem muita coisa ainda a se cumprir. Então ainda que venha um suposto... Tem gente que se prende a isso, mas é famoso. Ele tem experiência. Sim. Mas quantos nas escrituras se deixaram levar por espíritos enganadores? Himeneu, Fileto, Alexandre, tantos, Nicolau, Judas, tantos e tantos se corromperam, tantos. Olha o que diz Paulo também a Timóteo, no capítulo de número 1 e o versículo de número 4, que diz assim: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Olha só. Quantas pessoas estão deixando de dar ouvido à palavra de Deus e estão dando atenção, é como Paulo disse, dando ouvido a espíritos enganadores, a fabuleiros, desculpe até a expressão, a criadores de fábulas, de historinhas, autoajuda. O altar está parecendo um consultório de autoajuda, clínicas de autoajuda, fábulas, genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Por isso que estamos tendo aí crentes doentes, fracassados, que acabam fracassando na fé facilmente porque não têm recebido a palavra verdadeira, têm recebido aquilo que lhes convém. Que hoje as pessoas se sentem ofendidas com a mensagem. João, no capítulo 6, vai narrar quando Jesus agora prega a sua doutrina e muitos que o seguiam o deixam. E alguns dos seus discípulos também estão virando as costas. E Jesus pergunta assim para os que ficaram: vocês também não vão, não? Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Mesmo recebendo um discurso duro, como a multidão diz, duro é esse discurso, quem pode suportar? Mas Pedro vai dizer: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então hoje, igreja pastor muito severo, pregação muito severa, não dá não, aí vai para onde convém. Porque lá vai massagear o ego. Aí mudam apenas de denominação, mudam apenas de religião, mas não mudam de vida, o caráter é o mesmo. Nunca entrarão no reino dos céus desta forma. Ou mudam a luz do evangelho de Cristo, ou nunca chegarão ao céu. O céu
que me refiro aqui é o céu prometido por Jesus em João 14, né? A morada do Pai eterno. Então, darão ouvidos. Olha o que diz mais aí no versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Não há em outro isto. Dê atenção nisto, a Cristo Jesus. A graça. Ele morreu por pecadores. Ele morreu. A mensagem genuína do Evangelho de Cristo é aquela que fala de cruz, que fala de renúncia, que fala de negação, negar a si mesmo, que fala de renunciar a si mesmo, que fala de abdicar desse mundo, que fala de deixar este mundo, e quando é as práticas desse mundo. Olha o que diz, isto é evangelho. Colossenses capítulo 2, versículo de número 14, que diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ei, evangelho é isto. Evangelho é o Cristo vivo, morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, que morreu por homens pecadores, ressuscitou assegurando-nos vida eterna. Aquele que quiser ir após ele disse: negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia completa, sem conversão, sem regeneração, sem transformação feita pelo Espírito de verdade. Esses espíritos enganadores, eles operam nos mestres hereges. E aqui nós podemos conferir 1 João no capítulo 4. 1 João no capítulo 4, versículo de número 2 a 3, que diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. É o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Isso estou falando de João, lá pelo ano 70, 80, 90, por ali. Já dizia, claro, já dizia que o espírito do anticristo já está no mundo, causando confusão, desvios doutrinários, doutrinas como Cristo não veio em carne, veio em espírito, porque esse mundo é corrupto, a carne é corrupta, então como pode Deus se fazer carne? João 1, o verbo se fez carne e habita entre nós. Jesus é Deus encarnado. Mas não adianta só dizer, eu creio em Jesus. Não adianta só repetir, eu creio que Jesus veio em carne. Mas se diz que a Escritura é incompleta. Mas que diz que precisa agora fazer uma releitura das Sagradas Escrituras. Não adianta dizer, eu creio que Jesus é o Filho de Deus,
mas não crer na totalidade do texto sagrado. Não adianta. O mesmo espírito anticristo continua agindo na mente desse. Ou não adianta dizer, eu creio em Jesus, mas não se sujeita a Jesus. Porque nós vivemos um ateísmo moderno. E o ateísmo moderno, ele até confessa a Deus, ele até diz que Deus existe. Mas ele não se sujeita à vontade de Deus. Não se sujeita à verdade de Deus. Não renuncia a si mesmo. Não abdica. Então esse é o ateísmo do século XXI. Muito perigoso, porque ele está dentro da igreja também. Aqueles que não querem se sujeitar à vontade de Deus. Querem seguir a Cristo do seu jeito. E não existe crer em Deus do meu jeito. As Escrituras vão dizer assim, aquele que crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água da vida. E como é que diz as Escrituras? A mulher samaritana vai perguntar para Jesus, onde é o lugar de adorar? Jesus vai dizer, a hora vem e não é nesse monte, nem no templo. Deus não está preso. Embora como igreja temos um espaço onde a gente se reúne, não é verdade? A gente precisa reunir com nossos irmãos, a igreja é uma família, precisa reunir. Uma família tem uma casa, a igreja tem um lugar onde ela se concentra, se reúne para aprender junto. Então, mas a mulher samaritana, Jesus vai dizer assim, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. E quem são esses? Os que adoram o Pai em espírito e em verdade. É aqueles que sabem que Deus não está preso só a um espaço. Deus não está preso no espaço, nem no tempo. Deus não está preso a lugares. Deus não está preso a teologias. Deus não está preso a dogmas. Deus não está preso a religiões. Deus não está preso ao pensamento humano. Deus é soberano sobre todas as coisas e eu preciso crê-lo assim. Eu preciso crer neste Deus. O Deus que se manifesta, onde o adora, onde o invocam de todo o coração, mas com um coração puro, com um coração sincero e em consonância com as Escrituras Sagradas, ou seja, de acordo com as Escrituras Sagradas. Né? Então, o espírito do erro, só voltando aqui, o espírito do erro opera nesses mestres hereges, né, que se opõem às verdades da palavra de Deus, né, à verdade de Deus. Então veja que há uma oposição aqui, o espírito do erro e espírito de verdade. Né? O espírito de verdade confessa. Como eu vou perceber que o Espírito de Deus está em mim de verdade? Ele testifica com o meu espírito de vida que eu sou de Deus. Mas é a partir das renúncias que eu faço. É dos frutos que eu produzo. Os frutos que eu produzo devem lembrar Jesus. Se não lembra Jesus, então estou desligado de Jesus. Porque ele disse, sem mim nada podeis fazer. Se estiver ligado em mim, se as minhas palavras estiverem em vocês, vão pedir tudo ao Pai e vai ser feito. Agora só seremos discípulos se dermos frutos, se estivermos ligados nele. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Deus tenha compaixão do seu povo. Deus dê discernimento ao seu povo, para que sejamos como os cristãos bereanos, que Paulo pregou e disse que eles examinavam para ver se aquilo era verdade, se estava escrito ali, para ver se estava de verdade escrito na palavra de Deus. Né? Tiago 3,15 diz assim, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, né, em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Aqui, Tiago vai escrever que as atitudes vão revelar esses falsos profetas, esses falsos ensinadores. Quem dentre vós é sábio e entendido,
mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, eu estou em Cristo e sou invejoso, sentimento faccioso, facção, divisão, criador de problema, de confusão, de mentiras, de enganos, de heresias, né? Não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Tiago vai dizer o que é isto. Tiago vai dizer, esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A sabedoria do diabo que está sobre os falsos mestres causa inveja, sentimento faccioso, facções, divisão, grupinhos, panelinhas, né? Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, que do alto vem, é primeiramente pura, olha, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, olha, eu estou em discordância com o meu pastor, aí estou lá com o coração, estou em discordância. Aí digo que estou orando e digo que o Espírito revelou para eu abrir meu trabalho. Mentira, foi o diabo. Foi o diabo que revelou. Foi o diabo. Porque se fosse o Espírito de Deus, ia dizer, vai pedir perdão, vai se humilhar. Vai tirar isso aí, senão você não vai entrar no céu dessa forma. Então é preciso tomar cuidado. O diabo está usando muitas vidas, só que elas não percebem. Assim como Saul não percebia que um espírito enganador estava sobre a vida dele. Assim como Pedro não percebeu várias vezes que o espírito usou os lábios dele. Jesus muitas vezes diz para trás de mim, Satanás, contra Satanás que estava usando os lábios de Pedro. O diabo usou. O Judas não percebia, mas estava sendo usado por Satanás. Jesus disse, olha, eu não escolhi vocês em número de 12, mas um dentre vós é o diabo. As atitudes revelavam. O próprio Jesus, João 8,44, diz, vós tendes por pai ao diabo. Ele disse que há a paternidade divina e a paternidade satânica. Muitos são filhos do diabo. Os filhos do diabo criam mentiras, seguem mentiras, gostam do engano, se alimentam do engano, né? Então é preciso tomar muito cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Nem todo tipo de sabedoria, nem todo milagre, nem todos os prodígios, sinais, é Deus operando. Nem tudo, nem todas essas tantas coisas que está acontecendo que podemos assegurar que seja Deus. Segundo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 15, olha o que é que diz. 11:15 diz assim, porque, vou começar do 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, escuta isso, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministro de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Muito cuidado. Satanás se transfigura em anjo de luz, se possível engana até quem? Até os escolhidos de Deus. Até os escolhidos de Deus ele engana. Quantos estão enganados? Antes a gente dizia assim, aceite Jesus e procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje eu digo assim, se entregue para Jesus, mas procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Tenha curiosidade. Não se deixe levar por falácias. Não se deixe levar por sinais. Sinais por sinais, Satanás também faz. Deus tem poder de curar, mas se Ele quiser também, Ele não cura. E nem por isso Ele deixa de ser Deus. Deus, Ele pode fazer muitas coisas, mas se Ele não fizer, isto não
não nega a sua existência. Isso não o faz ele inexistente. Ele é, e ele não precisa mostrar para ninguém. Ele não precisa mostrar para os sinais, não precisa estar fazendo show, pirotecnismo, tanta coisa para poder provar a sua existência. E se ele quiser, ele não precisa de mim e de ninguém. Porque os Salmos já diz que todos os céus proclamam, toda a criação proclama que há um Criador. Ele não está numa folha nem num animal. Ele não está numa árvore, como os panteístas dizem. Como Spinoza, com Deus imanente. Não, ele não é imanente. Ele é transcendente. Ele está além de tudo. A criação só mostra que há um ser além de tudo. Supremo, inteligente, poderoso. Aleluias. Que reina pelo século dos séculos. Que é... Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não haverão de passar. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário também. Se quiser uma pergunta e se quiser também uma sugestão para o próximo vídeo. Que Deus abençoe, que Deus guarde todos vocês, que Deus traga sabedoria, que Deus traga discernimento, que se houve uma apostasia, se você percebe, puxa, eu negligenciei os princípios de Deus, ainda dá tempo. O Espírito está produzindo arrependimento no seu coração, então faça o que o Espírito de Deus está mandando. Ele nunca vai mandar você negligenciar o Pai. Ele nunca vai mandar você voltar atrás, voltar para o mundo. Ele sempre vai mandar você cair aos pés de Cristo, confessando, se arrependendo, sinceramente e crendo, recebendo o perdão e a graça de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.